Mas antes de chamar o Edu Panzi, deixa eu ler aqui uma informação, porque os árbitros de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, que é aqui de Minas Gerais, e o Marcos Vinícius Gomes, que trabalharam no jogo Palmeiras e São Paulo, na última quinta-feira pela Copa do Brasil, foram retirados da escala da CBF dessa 17ª rodada. Eles estariam no jogo Atlético Paranaense Internacional hoje, 4h30 da tarde, mas, segundo a CBF, eles estão sob avaliação de seu desempenho técnico. O interessante é que a retirada aconteceu horas depois do Palmeiras enviar à CBF um ofício reclamando da atuação do árbitro Leandro Pedro Voaden e da equipe de VAR daquela partida, Edu. Ô Romano, e aí a gente vê um peso e duas medidas, ou dois pesos e uma medida só, como o ouvinte quiser interpretar, porque... E o Daronco? E aquela fala do Daronco em relação ao Hulk? Que teve inclusive uma imagem, quem quiser fazer a leitura labial pode ficar à vontade, e o áudio, o Atlético conseguiu ter acesso ao áudio do que o Daronco conversou com o Hulk, porque a medida em relação a Palmeiras e São Paulo foi muito rápida, questão de horas, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. É importante que a comissão de arbitragem se pronuncie ao que aconteceu envolvendo o Daronco com o Hulk, porque é muito séria a denúncia que o Hulk fez. E sobre tudo que o Márcio Rezende falou agora há pouco, sobre esses problemas, eu acho que os clubes, Romano, que são os principais atingidos, eles podem ser os responsáveis por uma mudança, pro bem. O problema é que, quando o Palmeiras é prejudicado, o Palmeiras faz um dossiê, os outros ficam rindo. Quando o Cruzeiro é prejudicado, o Cruzeiro faz o dossiê, os outros ficam fazendo chacota. É, aquele lance do Edu, principalmente, né? Sim. Quando o Atlético é prejudicado, ele vai fazer o dossiê, e aí o Atlético é motivo de chacota. E assim vai, quando é o Flamengo, quando é o Vasco. Por que que os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B não se unem, fazem um dossiê só, com 40 assinaturas, e pressionam a Comissão Nacional de Arbitragem? Porque os 40 clubes de Série A e Série B, e se os da Série C quiserem entrar também, por que que eles não fazem uma pressão em conjunto pela melhora da arbitragem do futebol brasileiro? Porque sempre é um só que vai. A cada rodada um é prejudicado, ele reclama e os outros olham para ele e falam, você que se dane. Você foi o prejudicado da vez, eu não. Comigo não aconteceu nada. Aí um clube vai reclamar, lá o Chorão reclamando. Mas na rodada seguinte, o que riu e chamou de Chorão tá lá reclamando também. Engraçado isso que você está dizendo. O José Eustáquio Marques está em São Miguel do Araguaia, em Goiás, tá dizendo que os times mineiros não são vistos pela CBF. Não são vistos, os árbitros mineiros não são vistos. A gente tem um dos melhores auxiliares do futebol brasileiro que apitou muito pouco. E o Márcio Rezende chegou a chamar a atenção a respeito disso. E a arbitragem mineira está sendo pouco vista. E a arbitragem mineira realmente passa por um momento muito ruim. Mas os clubes mineiros têm pouca relevância hoje na CBF. E se tem pouca relevância sozinho, por que não se unir? Se os 40 clubes das duas séries, se os 20 clubes de cada série não têm a mínima união, por que os 3 daqui não se juntam e vão até a CBF reclamar? Porque o América já foi prejudicado, o Cruzeiro já foi prejudicado, o Atlético já foi prejudicado, só que vai cada hora um. Uma hora vai lá o Ronaldo, uma hora vai lá o Salum, outra hora vai lá o Sérgio. Por que não juntam os 3? Por que esses 3 não pegam os outros 17 clubes da Série A, os outros 19 da Série B? E vão até a CBF com 40 assinaturas. Romano, o que não dá é para ficar cada hora um vai, enquanto um vai é visto como chorão pelos outros. A arbitragem é ruim mesmo. É por isso que não sai uma liga, por exemplo. E nunca vai sair. Do jeito que tá, com essa desunião, cada um olha para o próprio umbigo. Se na própria liga há essa desunião, são 6 contra 20, são 4 contra 40, como é que vai ser na arbitragem? O clube brasileiro, o dirigente brasileiro, lamentavelmente, ele só olha para o próprio umbigo. E olha só, você falou da falta de prestígio da arbitragem. Estão jogando agora Ituano e Londrina, 30 do segundo tempo, 0-0. Árbitro é Paulo César Zanovelli da Silva. Até que enfim, e a equipe toda mineira. É o Zanovelli o árbitro, o assistente Felipe Alan Costa e o Leonardo Pereira, quarto árbitro Thiago Lourenço e o VAR o Marco Aurélio Fazecas. Aleluia, hein?
Um mineiro finalmente narrando, comandando uma partida, né? Quanto tempo, né? Não, e na última rodada, depois de muito tempo, o Guilherme Dias Camilo, que para mim é um dos melhores auxiliares do futebol brasileiro, trabalhou no jogo de Série A, no jogo de Copa do Brasil, porque ele não estava trabalhando. Nem isso, um dos melhores auxiliares do futebol brasileiro, tinha alguma coisa do CNM com a nossa arbitragem aqui. Tava chamando a atenção e o Guilherme finalmente voltou a atuar em jogos grandes. Mas eu repito, Romano, enquanto não houver união dos clubes em relação à péssima arbitragem no futebol brasileiro, ela vai continuar sendo ruim e as coisas vão continuar acontecendo como estão. E engraçado você falar isso, porque eu me lembro do Márcio chamando a atenção para o fato de que tinha árbitro que comandava um jogo no meio de semana, já estava escalado para o final de semana, tanto que muitos já estavam mostrando cansaço dentro do campo. Um jogo do América contra o Cuiabá, se não me falha a memória, o árbitro teve que ser Rafael Claus, acabou sendo atendido, quase foi substituído, um problema físico, porque estava vindo uma sequência muito grande de jogos. E aí, os árbitros, por exemplo, daqui e de outros estados, não estavam atuando, não se sabe por quê. E continua assim, olha, Daronco, Klaus, Wilton, que são os grandes árbitros hoje no futebol brasileiro, eles podem errar o quanto for, possível, que eles não vão ser punidos, eles não vão tomar geladeira, porque eles precisam estar apitando a cada final de semana. Por isso, esse caso Daronco e Hulk parece que vai ficar no esquecimento. Eu tô sentindo falta da Edna também atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. É outro assunto que a gente já sabe o porquê, né? Pois é. Infelizmente. Olha, a bola